Bom, boa tarde, boa noite. Bem-vindo. Vamos começar a terceira parte de criação de personagem, continuando onde a gente parou, na parte de deuses intermediários. Nós vamos seguir para ver o próximo deus, que vai ser a deusa da lua. Então, sem muitas demais nem longas. Ah, a deusa da lua é basicamente a irmã do deus Sol. A deusa da lua se esconde, aguardando que seus seguidores deem mais energia para ela poder retornar ao seu poder original, que foi reduzido depois do final das Guerras Bestiais. Começando com os deidades intermediárias, vocês vão começar a ver algumas habilidades extras. Por exemplo, seguidores da deusa da lua ganham stealth como uma skill padrão. Se a pessoa por exemplo, vamos dizer que eu escolhi o Deus depois que eu já peguei minha classe. Se Stealth é uma coisa que ele já tinha, ele pode escolher uma outra skill para poder pegar da classe dele, né? Porque vamos dizer que a deusa entrega isso primeiro e eles têm uma habilidade de bônus ação que eles podem utilizar a qualquer momento. Ela dura até a pessoa querer desativar a habilidade, que Moon's Radiance. Como uma bônus ação, a pessoa consegue colocar numa arma ou em ataques desarmados um D4 de dano radiante naquele equipamento. Depois disso, temos os ranks dela, seguindo do segundo ao sexto. No segundo rank, enquanto a pessoa estiver escondida de um outro alvo, ele é considerado sob o efeito da magia invisibilidade, porém somente enquanto ele está escondido. Se a pessoa conseguiu ver ele, ele não ganha esse efeito, ou se ele tentou se esconder numa área que a pessoa conseguia ver, ele não ganha o efeito. Terceiro rank, a pessoa consegue fazer Hide Action como bônus ação. Se ele já tem essa habilidade, ele pode usar Hide como reação. No quarto rank, enquanto ele mantém a concentração da magia invisibilidade, que dá do segundo rank, o raid dele funciona como a magia Improved Invisibility. Ou seja, se ele atacar, ele não irá mais perder a habilidade dele de ficar invisível depois que ele se esconde. Enquanto a invisibilidade lá acabaria se ele atacasse. Quinto rank, enquanto o personagem não está sendo visto por criaturas e consegue aproximar delas em distância melee, sem ser detectado, o próximo ataque dele é considerado um acerto crítico. Depois que essa habilidade é usada, ele tem que esperar 1 minuto para poder usar de novo. No sexto rank, quando a pessoa tentar se esconder, ele ganha esse benefício mesmo quando ele está sendo observado. Qualquer pessoa que tenha uma feature, que tenha essa feature ativa, e vê a pessoa usando essa habilidade, consegue ver quase como se fosse uma fábrica leve cobrindo a pessoa antes de ele se desaparecer. O contrato da deusa da lua, a pessoa basicamente recebe contratos de assassinato para poder seguir e eliminar alvos de acordo com o que a deusa da lua quiser. E com isso, como bônus ação também, a pessoa pode esconder a arma deles sobre invisibilidade e ganha vantagem no seu próximo ataque.
outra coisa importante sobre essa deusa, o título dela é Deusa da Lua, Maiden of Night, Starfinder e Shattering Star. Esses são os títulos que as pessoas vão poder se remeter a ela de maneira mais educada, vou dizer assim. Já como os outros deuses menores, os títulos deles são o único jeito de poder se comunicar com eles, porque a maioria dos nomes também já se esqueceram. Os títulos não eram relevantes até o momento. A partir desse momento, é algo relevante. Próximo temos Deusa do Tempo. Deusa do Tempo é contado que foi dividida em duas partes e a Deusa do Tempo nunca foi vista por outras divindades nesse plano. É dito que essas duas partes são espaço e tempo e que a Deusa do Tempo reside no final do tempo dito. Os nomes das deusas são Lilia e Lúcia. Como bônus de seguir essa deusa, as pessoas ganham proficiência em história. No caso, a deusa do tempo é chamada de Lilia, Lúcia é considerada a deusa do espaço. E, como bônus ação, a pessoa pode fazer uma rolagem e salvar essa rolagem de maneiras diferentes. Em combate, ele vai rolar a rolagem de 1 minuto, que dura 1 minuto. Então ele vai ficar com aquele dado para poder substituir qualquer dado em combate uma vez, durante 1 minuto. E a hora, ele pode rolar esse dado uma vez por hora, para poder ter esse benefício fora de combate. Os benefícios que ela entrega de rank são: o segundo rank, enquanto a pessoa está sendo afetada pela habilidade de hora e minuto, ele pode rerolar dados de qualquer pessoa a 30 feet do personagem. Então, o hora e minuto não é mais só para ele, ele pode gastar para qualquer outra criatura que esteja dentro da sua área. Terceiro rank, ele tem uma pequena fonte de rerolagens que ele pode ter, igual num descanso longo, que seja igual ao nível da pessoa, para poder rerolar dados aleatórios dele mesmo. No quarto rank, a pessoa canalizando os poderes pode ganhar um dos benefícios seguintes: uma ação extra de ataque, de ação no caso, né? Uma bônus ação extra ou uma reação extra. À medida que ele usar essa habilidade, a habilidade dura 1 minuto e depois que o efeito passa, ele precisa esperar até a próxima manhã para usar essa habilidade de novo. Quinto rank. Através dos poderes da deusa do tempo, o personagem consegue voltar 1 minuto para o passado que já tinha sido passado. Mas fazendo isso, ele ganha 5 pontos de exaustão que não podem ser curados por magia. Então dá para fazer um rollback de 5 minutos no jogo com isso. E no sexto rank, uma vez por ano no jogo, o personagem pode escolher fazer retornar um dia inteiro no tempo. Quando ele fazer isso, ele vai lembrar o que passou e uma dos seguintes efeitos pode acontecer com a pessoa. O DM rola um D100. De 1 a 9, o corpo da pessoa é destruído quando ele faz isso. De 10 a 39, ele acorda no dia anterior com 5 pontos de exaustão. De 40 a 69, ele perde todos os 5 sentidos dele por 1d4 dias. E de 70 a 100, ele retorna apenas com 1 ponto de vida. Aqueles que fazem um contrato com a deusa do tempo
tem que ser extremamente cautelosos para não piorar a cronologia. Então, ações deles sempre têm que refletir em coisas positivas ou, pelo menos, deixar as coisas iguais, né? Então, por exemplo, se a pessoa está fazendo uma ação, ele ou tem que sair deixando o lugar igual ou melhor. Com isso, ele pode ganhar, ele pode transformar, na verdade, a bônus ação dele numa ação normal. Então, uma vez no turno dele, ele pode, em vez de ter uma ação e uma bônus ação, ele pode ter duas ações, gastando daí a bônus ação dele para isso. Deusa do Tempo tem os títulos de Lady of Time, The Edge e The Lost Daughter. Então vamos seguir para os deuses maiores. Os deuses maiores são deuses que têm capitais no mundo, a maioria deles, e ganham benefícios extras. Deusa Alta ele é conhecida como a deusa da natureza, mãe de todas as criaturas e protetora da floresta. Ela é responsável pelo balanço, basicamente, balanço natural do mundo e também o balanço entre a quantidade de criaturas noturnas e criaturas diurnas, ou seja, quantidade de monstros para a quantidade de pessoas. E, por último, pela saúde mental dos habitantes de Utopia. Ao seguir a deusa da natureza, as pessoas ganham um para o bônus de Wisdom, não bônus no caso, né, mas um de Wisdom de atributo, e proficiência em natureza. Fora isso, como bônus ação, eles podem criar garras mágicas para qualquer ataque desarmado ou forma que os seguidores tomarem, e vai dar mais um para ataque para dano a cada 4 níveis do personagem. Depois disso, temos os seguintes bônus de rank. No segundo rank, a pessoa nunca pode ficar perdido dentro da floresta, ele sempre vai saber o caminho para poder chegar onde ele está querendo. Caso ele estiver fora da floresta, ele pode fazer um ritual de 1 hora para ganhar esses benefícios pelas próximas 6 horas, caso ele estiver fora da natureza ou florestas fechadas. Terceiro rank, uma vez na floresta, a pessoa não pode ser atacada de surpresa. Caso aconteça uma rodada de surpresa, ele vai ganhar o turno dele normalmente. Fora da floresta, ele pode fazer um ritual de 1 hora perto de qualquer coisa de natureza, uma árvore, alguma coisa do gênero, para poder ganhar esse benefício durante as próximas 6 horas. Quarto rank, enquanto ele está na floresta, o crítico é reduzido em 1. Se estiver fora da floresta, você pode fazer um ritual de 1 hora perto de alguma coisa de natureza para poder ganhar esse benefício pelas próximas 6 horas. O quinto rank, a pessoa ganha resistência a todos os danos físicos enquanto ele está dentro de uma área de floresta. Porém, ele pode fazer um ritual de 1 hora e, perto da natureza, ele pode ganhar os benefícios desse rank nas próximas 6 horas. O sexto rank, enquanto a pessoa estiver com um pedaço da floresta do bosque sagrado, né? Um pedaço de floresta abençoado pela deusa da natureza, ele é considerado sempre dentro da floresta e não precisa mais ficar fazendo rituais para poder ganhar os benefícios. Aquelas pessoas que seguem a deusa da natureza têm que servir ao balanço do mundo. Fazendo isso, se um grupo de inimigos está muito, ou de criaturas está muito maior do que o outro, eles são mandados para poder igualar isso, e de jeito nenhum ele pode ser permitido a matar bebês ou infantes de qualquer tipo de criatura. Quem quebrar essa regra irá encontrar que todos os animais da floresta vão ficar hostil para eles. Pessoas que seguem a natureza podem fazer um ritual de 1 hora para invocar um animal como companheiro por dia, ou pode também,
Caso ele perder um companheiro, um ally ou um aliado da natureza, ele pode fazer esse ritual para poder chamar um novo animal para ele. Os títulos da deusa são Mãe Natureza e Rainha das Fadas. Seguindo adiante, deusa O, deus dos elementos. O é visto como uma divindade dos elementos com o dever de ser mediador entre os deuses e os heróis. Por essa razão, ele é uma das poucas divindades maiores que ainda permanecem em Utopia. Na cidade capital dele, pessoas podem ir até o templo dele e requisitar uma audiência com ele, onde ele pode tirar dúvidas ou também encaminhar perguntas para os outros deuses ou clarificar coisas também com os outros deuses. O benefício dele é pessoas que seguem a O podem escolher um dos atributos mentais, entre inteligência, wisdom ou carisma, para ganhar mais um e ganham proficiência em survival. Ele, como bônus ação, tem a habilidade de poder conceder aos seguidores dele um D4 de dano elemental. Esse dano elemental depende entre fogo, água, terra ou vento. Então, as pessoas que seguem ele, à medida que começam a seguir, não podem guardar dinheiro. Eles fazem um voto de pobreza e apenas podem viver por trocas. Em vez de ter dinheiro, eles trocam itens uns com os outros e não tem um financeiro de moedas, no caso. Seguidores do AO têm que escolher um dos 4 elementos, sendo que eles são fogo, gelo, físico e, por último, thunder. Sendo eles fogo para fogo, gelo para água, thunder para vento e o físico entre piercing, slashing e esmagamento para o dano de terra. Outra coisa também, a pessoa que segue o deus dos elementos terão todas as magias deles alteradas como de acordo com esse elemento que eles escolheram. Então, eles escolheram, na hora que entraram no contrato com ele, fogo, todas as magias que a pessoa usar vai ser de fogo. Escolheu gelo, todas as magias que ele for usar, o elemento vai ser alterado para gelo. E assim em diante. Caso a pessoa quebrar o contrato com o deus AO, ele vai ter vulnerabilidade aos 4 danos primários, ou seja, vulnerabilidade a fogo, gelo, a thunder e a danos psíquicos. Físicos, no caso, não psíquicos. Com isso, os títulos do deus dos elementos é Avatar dos Elementos, Lorde dos Elementos, Pai das Montanhas, Suporte dos Deuses. Seguindo, temos o deus Sol, deus Laniel, divindade que representa a luz e o sol em Utopia. A função deles é manter os mortos-vivos no lugar deles, onde é escuro. Laniel mantém o lugar conchegante com o sol e também faz a luz que afasta os mortos-vivos de todos os lugares. Quem segue ele ganha mais um para os atributos, mais um para um atributo mágico, não é para todos, e ganha Cantrip Light. Como bônus ação, os seguidores podem causar todos os danos de armas a ser radiante contra mortos-vivos. E daí temos os bônus de rank dele. Segundo rank, enquanto a pessoa estiver descansando, ele pode fazer um ritual para poder manter todos os mortos-vivos até 30 feet de distância dele. Se várias pessoas puderem fazer isso, eles podem fazer um perímetro dessa bênção, né? Cada vez mais longe. Terceiro rank, enquanto ele pode fazer uma reza, ele pode bloquear os efeitos do sol do deserto enquanto as pessoas estão passando ou para pessoas que vão passar.
Quarto rank, enquanto ele está em combate, seguidores do Sol podem usar uma reação para prevenir e impedir mortos-vivos de serem afetados por curas. O quinto rank, quando ele causa dano radiante, ele pode ignorar resistência ou imunidade de dano de qualquer tipo de morto-vivo. Sexto rank, qualquer magia de fogo ou luz que tem nas magias dos seguidores podem ter um efeito igual a um desses dois. Radiante ou fogo são considerados sunlight, true sunlight na magia, no caso, né? E spell que castam luz vão agora dar desvantagem para todas as rolagens de qualquer criatura morto-vivo que está na área de efeito. Com isso, vamos até o contrato deles. O contrato com o Deus Sol torna as pessoas guardiães do Sol. Essas pessoas têm o dever de destruir todos os mortos-vivos e proteger as pessoas dos mortos-vivos. Uma pessoa com esse poder, durante a noite numa cidade, estando dentro do Templo do Sol, pode continuar a proteger essa cidade, todo o entorno da cidade, de qualquer morto-vivo que tente entrar na cidade. Então, uma cidade que não tem um seguidor de Laniel, durante a noite está aberta para ser atacada por mortos-vivos. Qualquer arma empunhada por um seguidor do Sol é considerada mágica contra mortos-vivos, mesmo se ela for um pedaço de pau ou alguma coisa. Qualquer coisa que eles segurarem contra o morto-vivo é considerado uma arma solar que tenha a habilidade de poder, pelo menos, quebrar a resistência de itens não mágicos. Porém, se a pessoa quebrar contrato com o Laniel e não estiver caçando mortos-vivos ou não está fazendo isso, ele recebe uma marcação de sol no corpo que causa todos os mortos-vivos a ser atraído por essa pessoa, forçando ele a finalizar o trabalho dele e eliminar mortos-vivos. O título do Deus Sol é Deus Sol, Guardião dos Vivos e Caçador de Mortos-Vivos. Seguindo entre os deuses, temos Magda, deusa responsável pela magia no mundo de Utopia e que faz o símbolo sagrado dos deuses que permitem vários heróis para poder passar de um portal ao outro de Utopia. Esse portal é algo especial que são considerado a Casa das Portas. Uma pessoa que não tem um símbolo sagrado não consegue entrar também numa cidade daquele deus específico, ou se não tem um símbolo sagrado, não tem alguém que possui um símbolo sagrado de cada deus, não consegue acessar a Casa das Portas para as outras regiões. Quem segue Magda recebe mais um para um atributo mágico, ganha proficiência em arcana e ganha uma habilidade como bônus ação, fazer uma fundamentação mágica e adiciona mais um para ataque e dano a cada 4 níveis. Porém, ele só começa no 5º nível, para poder ganhar mais um. Esse bônus é adicionado junto com qualquer bônus que a arma tenha já de ataque. Ou seja, se a arma é uma arma mais 3 e ele está botando isso, ela pode ser uma arma mais 3, mais 4. Porém, isso não é considerado uma Excalibur no mais 4. Porque em Utopia, armas que são mais 4 normalmente são consideradas matadoras de deuses. Porém, não é o caso para os seguidores dela. Iniciando o segundo rank da deusa da magia, o seguidor pode escolher uma cantrip. Ele pode ou aumentar o dano por um passo, ou usar essa cantrip como bônus ação ou reação.
O terceiro rank, durante uma vez por descanso longo, o seguidor pode escolher o número em proficiência de spells para adicionar o level em dano. Então, ele pode escolher um número igual à proficiência dele em magias para poder adicionar o dano nelas, o nível no dano delas. Quarto rank. Quando você cancela uma magia de alguém usando Counter Spell ou Dispel, você pode usar uma reação para ganhar metade do spell slot utilizado na magia que você acabou de cancelar. Com isso, então, vamos para o quinto rank. Quinto rank, você manifesta uma aura que, quando você conjura magias, você pode gastar em magias que são apenas para self. Você pode consumir, em vez de só o slot da magia, você pode consumir um slot também 4 níveis maior do que essa magia, para poder fazer essa magia em área, afetando qualquer criatura em 15 feet de você, centrada em você no caso. Então, qualquer magia self, se for usada, por exemplo, de nível 1, pode usar uma magia de quinto nível também, slot de quinto nível, para essa magia de nível 1 afetar todo mundo nessa área de 15 feet. No sexto rank, quando você conjura uma magia, você pode mudar a ativação da magia em ação, bônus ação ou reação. O contrato da deusa da magia envolve que a pessoa ganha mais um slot de magia de cada círculo por dia. E, porém, ele não pode ouvir o nome dele ser falado. Caso ele ouvir o nome dele ser dito, ele tem 50% de chance de perder todas as magias do dia, todos os slots, ou ele cai inconsciente por uma hora. Então, seguidores da deusa da magia não podem, de jeito nenhum, dizer o nome verdadeiro deles para as outras pessoas. Pois, se alguém encontrar o nome verdadeiro deles, pode causar coisas terríveis para eles. E, indo para os títulos da deusa, ela possui o título de Deusa do Conhecimento, Dama das Portas, Olhos da Cidade e Tecedora de Magia. Indo para o próximo deus, temos Maraia, deusa do caos, mãe dos dragões, dama dos dados, deusa da sorte e da chance. Uma deusa com muitos nomes e muitos que temem ela. Maraia é conhecida como a deusa do caos e não se curva a ninguém. Ela é tecnicamente presa à irmã dela e é considerada como a segunda deidade mais forte dentro da classificação dos deuses maiores. Mas ninguém sabe ao certo quem iria sobreviver entre ela ou a irmã dela se elas fossem entrar em combate. Ela normalmente vive dentro de Utopia, andando de um lado para o outro e pode ser encontrada dessa maneira. Porém, nesse tempo que estamos, ela está ausente do mundo à medida que ela teve que deixar o plano para poder remover um avatar de uma deidade que estava tentando corromper os outros deuses. Pessoas que seguem a Maraia possuem mais um para carisma e ganham ou persuasão ou deception para skills. Como bônus ação, eles podem usar energia negativa e corromper as armas deles, dando um D4 de bônus para dano necrótico para as armas deles.
Seus ranks são: segundo rank, a pessoa por apertar a mão de alguém. Se apertar com a mão direita, dá um ponto de sorte para a pessoa. Se apertar com a mão esquerda, dá um ponto de azar para a pessoa. Esses pontos são iguais à habilidade do feat Lucky e a habilidade da característica negativa Unlucky. Essa ação é considerada como uma free action e dura 1 minuto. Terceiro rank. Como reação, ela pode dar desvantagem ou vantagem para uma pessoa. Quarto rank, ela pode cancelar qualquer tipo de acordos ou oaths que foram feitos nos olhos da deusa dela, a deusa do caos, no caso. No quinto rank, ela pode canalizar os olhos da deusa dos dragões e tentar ver um pouco no futuro. Como reação, no turno do personagem, ele pode tentar prever o que uma criatura vai tentar fazer no turno deles. Fazendo isso, tem os seguintes efeitos. Um dos seguintes efeitos. Se o que foi previsto está correto, você pode deixar o alvo da sua previsão stunned até o final do seu próximo turno. Nesse caso, do turno do personagem, não da criatura. Se a previsão está errada, o personagem, né, o seguidor, vai ficar stun até o final do próximo turno dele. Se a previsão é um paradoxo, ambos ficam paralisados até o final dos respectivos turnos. Uma vez que isso é usado, essa feature não pode ser usada de novo até um descanso longo. Sexto rank, uma vez por dia, você pode escolher um dos seguintes benefícios para ganhar. Como reação, você pode escolher modificar qualquer rolagem contra você para um 10, ou quando você ou um aliado está inconsciente, eles podem ganhar consciência com um número de hit points igual a o nível deles vezes 3, ou você pode mudar um número de dados que são acertos que acertam você como critical hit para um 20 para poder ficar com 20 guardado. Ou seja, se tu for acertado por um ataque normal, você pode transformar esse ataque num crítico contra você e guardar esse 20 para poder tu usar ele depois. Qualquer criatura que morre pelas suas mãos ou pelos seus efeitos de magia, ou qualquer coisa do gênero, pode ser criado como um morto-vivo com a CR igual a nível da criatura que foi morta. Como reação, qualquer aliado dentro de 60 feet de você pode usar uma reação para mudar de lugares entre eles, como reações. Contratos. Deusa do Caos, normalmente pessoas que tentam utilizar da sorte contra outros ou que tentam trapacear demais podem se encontrar com uma mão espectral negra nos braços deles. A deusa do caos não demanda e não procura seguidores. Ela pune as pessoas que estão fazendo merda para virar seguidor dela. E se a pessoa tem uma mão no ombro direito dele, representa que ele está com sorte. Porém, se a mão está no esquerdo, quer dizer que ele está com má sorte em relação à deusa. Aqueles que servem a deusa do caos e têm contrato com ela podem
Cada vez que eles rolam um 1 no dado, podem escolher mudar esse 1 para um 20, considerado um 20 natural. Porém, o próximo 20 natural que eles rolarem vai ser considerado uma falha crítica. Esse efeito dura uma semana em game. Caso ele não rolar nenhum 20 natural, ele vai ter que esperar uma semana para esse efeito desaparecer deles. O título dela é Dama das Sombras, Mãos Negras e Senhora da Sorte. Próximo temos Nobuya, é conhecido como o deus da guerra e das estratégias. Aqueles que seguem ele estão sempre próximos dos campos de sucatas em preparação para caso as máquinas começarem a tentar destruir coisas ou tentar sair muito perto do campos de sucata. Antigamente, os campos de sucatas eram conhecidos como Elysium, porém, depois que a cidade andante da tecnologia foi destruída, o campo inteiro foi coberto por tecnologias. E acabou que a pilha de sucatas que existe é a única coisa que resta fora o Coliseu. Onde os seguidores do Deus da Guerra podem ir no Coliseu se testarem entre os guerreiros para poder ganhar suas habilidades à frente do Deus da Guerra enquanto ele observa. Seguidores dele ganham mais um para um atributo físico e ganham proficiência ou em Acrobatics ou Athletics. Como bônus ação, a pessoa pode criar uma arma extremamente quente e, com isso, ele dá um dano adicional de 1d4 de fogo na pessoa e o crítico dele desce por 1. Ou seja, crítico de 20 passa a 19. Se ele já tem o crítico 19, passa a ser 18. Se ele já tem o crítico 18, assim vai. Os bônus de seguidores são: segundo rank, testes marciais que são utilizados para poder identificar habilidades de inimigo, adicionam o rank deles nesse teste. Terceiro rank. Como reação, o seguidor pode dar vantagem para o próximo ataque de um aliado que esteja adjacente a ele. Quarto rank. Uma outra coisa também, em vez de ter benefício para mais um para todas as magias e danos e ataques, os seguidores da guerra possuem um bônus diferente. No segundo rank, todas as armas que eles empunham são consideradas uma arma mais um. No quarto rank, todas as armas que eles empunham são consideradas uma arma mais 2, ou seja, ganha esse bônus. E o teste deles de Marshall Check ganham vantagem. No próximo rank, quinto rank, todas as armas que a pessoa utiliza adicionam mais 2 para o dano deles. Qualquer arma. O sexto rank, todas as armas deles são consideradas mais 3 e Marshall Check é a habilidade para poder identificar habilidades de inimigo. Todos os aliados a 60 feet do seguidor que estão conscientes possuem vantagem. As pessoas que seguem o Deus da Guerra ganham proficiência em todas as armas e todas as armaduras e sempre devem lutar com honra e nunca fugir ou mostrar covardia. Aqueles que quebram o contrato com o Deus da Guerra eventualmente podem se ver com uma aura amarela e não poderão participar das batalhas do Coliseu. Título de Nobuya são Lorde de Batalha, Estrategista dos Céus e a Lâmina Rubra. O próximo deus que vamos checar, Falani,
é conhecida como a deusa que comanda o panteão dos deuses e também mantém a ordem no mundo. A palavra dela mantém o poder extremo no mundo. A fala dela é a fala final e muitas pessoas muitas pessoas falam que ela é bem mais caótica do que a irmã dela, à medida que eles são contra as ordens dela. Porém, as pessoas que seguem a ordem das coisas, a ordem padrão, status quo, ganham mais um para carisma e podem escolher proficiência em uma skill social à vontade deles. Como bônus ação, eles podem fazer uma benção na arma deles, que dá mais um D4 para um tipo de alinhamento que eles escolhem. Ou seja, pode ser Lawful, Lawful Good, Lawful Evil, Neutral, Neutral Good, Neutral Evil, Caótico, Caótico Good, Caótico Evil, Caótico Neutro, essas coisas assim. Então eles podem escolher e vão dar um D4 a mais para esses classificações. Ranks. No segundo rank, você pode marcar uma pessoa. Enquanto essa pessoa está marcada, ele tem desvantagem em qualquer tipo de carisma, skill e saving throw. Terceiro rank, como uma bônus ação, você pode dar um comando para um aliado. Enquanto esse aliado está seguindo seu comando, ele tem vantagem nas próximas rolagens por 1 minuto. Quarto rank, alvos marcados que tenham imunidade aos ataques que você está dando, a imunidade vira resistência. Se ele tem resistência, ele perde essa resistência. Se ele não tem resistência, ele ganha vulnerabilidade aos ataques que você está causando. Quinto rank. Depois, você e todos os seus aliados adjacentes de você tomam dano. Você ganha resistência para aquele tipo de dano por 1 minuto. Esse efeito não pode acontecer mais de uma vez a cada 1 minuto. Então é você e todos os seus aliados, né, ganham resistência àquele dano por 1 minuto. No sexto rank, o seguidor consegue canalizar a autoridade da ordem e chamar à frente a presença de um deus que está disposto a aparecer para responder perguntas ou para oferecer ajuda em combate. Depois disso, a pessoa ganha 5 pontos de exaustão. O contrato com a deusa da ordem. A pessoa não pode quebrar nenhuma ordem do mundo. Com isso, ele ganha magias de paladino de primeiro círculo no nível 2, uma outra magia de paladino de segundo círculo no nível 15, no nível 5, de terceiro círculo no nível 9, de quarto no nível 13 e de quinto no nível 17. Essas magias ele podem usar uma vez por dia. E se a pessoa quebrar a ordem, ele vai ser marcado como um anti-hero, ou um anti-herói no caso, e ser caçado como uma pessoa que quebrou a palavra dele. Seguidores da ordem, a deusa da ordem tem o seguinte título: Dama da Ordem, Asas da Justiça, Escudo dos Céus e Anjo Guardião. Indo para o último dos deuses maiores, temos Tarvos. Tarvos é o escudo que impede todos os demônios de passarem para o resto do continente. Ele fica localizado em Stormkeep e impede essa cordilheira de ser quebrada pelos demônios. Ele é conhecido como seguidores do Trovão e do Relâmpago, e as pessoas que seguem ele ganham os seguintes benefícios: mais um para 2 atributos à escolha deles, seguidores no caso, né?
mais uma skill a escolha deles. E como bônus ação, eles têm a habilidade de... A primeira bônus ação que eles usam, eles ganham mais um D4 de dano de Thunder. E a segunda vez, eles ganham mais um D4 de dano de Lightning. Os bônus de quem segue o rank dele são... Segundo rank, durante um descanso longo, o personagem pode escolher uma das seguintes habilidades para poder utilizar como bônus ação. Attack Action, Cast a Spell, Hide, Dash, Disengage ou Dodge. E pode usar isso daí como bônus ação e pode alterar no próximo descanso longo. No terceiro rank, qualquer magia com dano de Lightning tem uma chance de tentar paralisar o alvo dessa magia, de acordo com a tabela abaixo. Essa tabela, tu rola um D100 e a pessoa tem que fazer um Charisma Saving Throw, ou senão ele vai ficar paralisado, dependendo da porcentagem rolada. Personagens, então, de nível 1 a 4 tem 10%, de 5 a 8 tem 20% no D100 de paralisar a pessoa, de 9 a 12 tem 30%, de 13 a 16 tem 40%, e de 17 a 20 tem 50% de chance. No quarto rank, demônios não possuem resistência ou imunidade aos seus danos de trovão ou de lightning. Thunder ou lightning. No quinto rank, enquanto você está a 60 feet dos seus aliados, você pode usar uma bônus ação para comandar um aliado para usar uma ação como reação deles. No sexto rank, enquanto você está em Stormy Weather, ou seja, em épocas de tempestade, ou se está chovendo com tempestade de raios e trovões, você tem vantagem em seus ataques e você pode rerolar qualquer dano que você rola e ficar com o melhor resultado. O contrato com Tarvos apenas pode ser construído de duas formas. Ou pelo background das Montanhas Brancas, ou durante o jogo, se a pessoa passar num teste de força em Stormkeep. As pessoas que seguem ele vão ganhar resistência ou a Thunder ou a Lightning, ao dano, e se ele já possui uma resistência dessas, eles podem escolher ganhar uma imunidade, em vez de daí ter a resistência. Os títulos dele é Stormlord, King Thunder, The Watchful Father e Demon Slayer. E com isso, vamos para a única deusa suprema de Utopia. Deusa da Morte é uma deusa que não está habilitável a ser jogada em criação de personagem e no mundo a pessoa tem que fazer uma série de tarefas para poder ganhar essa habilidade. Para quem segue a Deusa da Morte, eles ganham os seguintes benefícios. Eles aumentam mais um para todos os atributos. Eles podem escolher uma skill e uma skill para ter expertise. Se ele já tem expertise, isso não soma junto. Como bônus ação, todos os ataques que a pessoa fazer automaticamente acertam a pessoa, mesmo que se a pessoa tiver com algum tipo de outra habilidade, simplesmente a pessoa não precisa rolar o dado, ele sempre acerta, pois a morte nunca erra a marca dela. Essa habilidade dura 1 minuto e depois disso o personagem ganha 1 ponto de exaustão ao utilizá-la. Para isso temos os seguintes ranks da Deusa da Morte. Segundo rank, ao chegar a 0 pontos de vida, a pessoa não mais cai inconsciente. Ele pode continuar a lutar, porém, cada vez que ele é acertado por um ataque, ele vai falhar uma Death Saving Throw. Terceiro rank. Quando você está rolando Death Saving Throws, você falha um número de Death Saving Throws igual à sua modificação de
constituição, se você tem mais do que 16 nela. Senão, fica os 3 Death Saving Throws igual. Quarto rank, quando você dropa 0 pontos de vida, você pode quando você dropa alguém para 0 pontos de vida, você pode escolher matar ele na hora, sem precisar fazer ele rolar Death Saving Throws para NPCs, para inimigos ou para players também. E ele automaticamente falha todas as Death Saving Throws dele. No quinto rank, ao você olhar a alma de uma pessoa, você pode descobrir qualquer coisa sobre o passado dessa pessoa. No sexto rank, você pode conjurar True Resurrection, uma vez por descanso curto, e Power Word, uma vez por descanso curto também. Aqueles que seguem a deusa da morte vão sempre mandar aqueles que eles matam direto para o submundo. Aqueles que quebram o seu acordo com a morte vão ter suas almas consumidas por ela, porque ninguém falha com ela 2 vezes. Os títulos dela é Dama da Morte e All Mother. Com isso, nós finalizamos as divindades e o nosso próximo vídeo. Na verdade, eu acho que não precisa ser o próximo vídeo, a gente pode iniciar isso agora, caso começar a se estender muito, daí a gente para um pouco mais da metade. Então, vamos continuar na criação de personagem. Então, já criamos o nosso personagem, já damos idade para ele, já demos características, backgrounds e deuses, e agora vamos saber como começar. Primeiramente, os atributos. No nosso Discord, no canal de Tools e Informação, vai ter o local para onde você pode fazer a compra de pontos. Ou, se você preferir, você pode distribuir eles nos pontos padrões, que é 15, 14, 13, 12, 11, 10 e 8. A pessoa pode separar isso ali nos que ele preferir, ou pode também fazer point buy. Depois de fazer isso, temos que ver a raça. Se a pessoa quer uma raça de utopia, ele abre aqui o Compendium. Caso a pessoa não sabe como separar isso, é só clicar com o botão direito no ícone do Compendium, que ele vai abrir numa paginazinha extra. Se for raças de utopia, ele vem aqui, Utopian Races, e vê qual raça que ele quer, para poder jogar para cá. Porém, se ele quer uma raça padrão, ele vai vir aqui, nos 3 pontinhos da ficha, em Plutônio Options, clicar em Plutônio Import, vir aqui raças e sub-raças, garantir que está o quinto E somente selecionado, clicar em Open Importer e aqui ele vai procurar a raça dele. Vamos dizer que o meu personagem vai ser um elfo, High Elf. Eu vou clicar em Import. Ele vai perguntar se eu já quero botar os atributos. Se na hora que tu fez a distribuição de pontos, tu já botou da raça, aperte não. Se você não botou os da raça, pode apertar sim, ele vai automaticamente mandar para lá. Dependendo da raça, daí tu vai ter que selecionar, por exemplo, aqui o High Elf, ele tem um cantrip extra. Daí depois vai ser aqui, confirmado, já vai estar a raça ali. Depois de fazer a raça, vamos para classes. Se for classe normal de D&D, a gente vai fazer o mesmo caminho. 3 pontinhos, Plutônio Import, e vamos para classes e subclasses. Garanto que vocês não estão na parte de features. A gente quer garantir somente as classes e subclasses. Open Importer again. E vamos procurar as classes que vocês querem. Então,
Vamos dizer que eu vou fazer um paladino. A minha subclasse seria, vamos dizer que eu faço um paladino Oath of the Crown. Open Importer, eu vou clicar no meu nível, vamos dizer que eu sou level 3. Ele vai dizer rolagem. Por enquanto, ignora, pois a rolagem de vida em Utopia é diferente. Ignorando ali, tu vai poder botar ali as skills da tua classe, ver qual o item que tu vai querer para tua classe, que a gente não começa com dinheiro. Depois disso, ele vai perguntar se quer deixar as magias no teu book. Se tu for uma classe que pega todas as magias, tu pode dizer que sim. Se for uma classe que não faz isso, eu aconselho que você diga não e depois selecione todas as magias que vocês aprendem uma a uma. Por exemplo, o mago. Com isso, então, ele vai automaticamente ir te dizendo o que tua classe tem e tu pode ir botando as coisas da sua classe ali. E vai estar aqui como paladino e as habilidades diferenciais dele. Se quiser passar de nível, é só clicar ali nessa setinha e passar de nível ou adicionar uma multiclasse se a pessoa quiser. Com isso, então, ficha está aqui, o nível já está pronto, ele automaticamente vai ali. Porém, vamos dizer que você escolheu um paladino, não tem nenhuma característica extra que aumente a vida. Ou seja, a vida dele vai ser uma vida padrão. Para a gente poder rolar a vida em Utopia, a gente usa o seguinte macro. E normalmente seria o dado de vida da pessoa, então vamos lá. Tendo paladino seria um D10. E ali é a metade mais 1, ou seja, 6. Rolando isso, ele vai botar ali e vai dizer ali o número rolado. Se o número for menor do que 6, ele vai rerolar o dado e vai aparecer ali a quantidade que ele rolou. Por exemplo, vamos ir aqui de novo. Ele rerolou 3 vezes para poder chegar no 10. Então esse é um jeito para a gente poder garantir que a pessoa que vai começar já começa com poder. E outra coisa também é, todo personagem novo que começa já está começando com uma bênção, que é uma característica dada devido às ações dos grupos já no mundo, que é quando tu vai criar um personagem em Utopia, ele já começa com um ponto de Hard to Kill, que é uma Blessing. Então, caso você quiser fazer isso, caso quiser não, tu tem que fazer isso no caso, vá até o Hard to Kill e é só alterar de número para Blessing, que ele vai ficar ali embaixo bonitinho. Para poder alterar, tu vem aqui no papel e caneta, ele vai abrir essa parte, é só clicar aqui e ele vai poder escrever normalmente. Então, vamos dizer, meu paladino agora não é mais um D10, ele é um D12. Então, vamos alterar. O paladino padrão, no nível 1 ele começa com a vida máxima. Então, ele já vai ganhar 12 de vida, mais o bônus extra, que se eu for nível 1, era algo assim. 2d12, RR menor do que 7, mais 12, porque é o primeiro nível. Então, ele vai ter rerolado ali e vai me dar os resultados. Então, minha vida seria 23 se eu não tiver nada de constituição. Porém, se eu tiver algo de constituição ou algum feat que me dá vida extra, eu vou ver. Vamos dizer que eu tenho um feat que dá vida extra, ele estaria aqui ativo quando eu peguei o feat. Feats também estão na parte de feats em geral. Qualquer feat que tem blessing são feats que as pessoas não podem escolher. Esses feats são apenas dados em jogos, no jogo, né, dentro do jogo. Então vamos dizer que a pessoa tem Tough. À medida que eu jogo o Tough para cá, ele vai estar aqui e ele vai estar nos effects. O Tough nos effects altamente vai adicionar 2 vezes o level da pessoa no atributo máximo de vida.
Então, sempre quando for passar de nível, garante que o toughness não está ali. Então, vamos dizer que estou com 23 pontos de vida. Se eu ligar o tough, ele vai ter adicionado os 6 pontos extras. Daí que eu posso vir aqui, clicar mais 6 e ele vai dar a vidinha bonitinha. Se eu passar de nível, eu tenho que desligar o tough, modificar a minha vida, readicionar ele. Porque se tem alguma coisa em effects alterando ponto de vida ou atributo, tentar alterar, ele vai negar, porque já tem alguma coisa alterando ali direto, né? E aí, com isso, então, a gente finaliza a criação de personagem e temos daí os feats aqui. Cada um dos feats tem coisas diferentes que vocês podem ver. Vários feats diferentes de Utopia. Classes de Utopia tem classes diferentes também, para quem quiser depois ver. Várias delas vão ser... Um pouco depois eu vou fazer um vídeo para cada uma delas explicando elas. E com isso, o nível do personagem vai afetar o último ponto depois de tu finalizar toda a ficha, que é o item que ele começa. Em Utopia, todo mundo que é de nível 1 a 4 começa com um item comum. Pessoas que começam no nível 5 começam com um item raro. Pessoas que estão no nível 11 começam com um item muito raro. Pessoas que estão no nível 17 começam com um item legendário. Porém, vamos dizer que não sabemos exatamente o que é relevante desse nível. Em Utopia temos um local específico para isso. No Dimensional Check, temos a loja da Ariama, que é uma mercadora, e aqui as pessoas podem checar todos os itens que estão disponíveis em Utopia. Então, vamos dizer que eu começo com um item raro, eu posso jogar meu token ali e vir buscar o que é um item. Por exemplo, eu sou um rogue. Eu posso daí checar quanto é que é o preço de uma arma, o que é ali também, para eu poder pegar. Então eu posso escolher dali, desde que eu tenha um meu personagem no user. Por enquanto eu estou com uma plaquinha, por causa de só estar explicando, né? Mas então, se eu quiser readicionar um personagem, eu venho aqui, acho meu personagem, por exemplo, encontrei minha plaquinha de novo, save. Se eu estou aqui com a plaquinha, eu posso tentar comprar alguma coisa, se eu tiver dinheiro. Já como na criação de personagem tu não vai precisar pagar, na ficha, então, tu vai ali, inventory, bota dinheiro aqui que tu precisa para poder comprar aquele item. Vamos dizer que eu quero comprar um item de 5.000, porque eu sou um nível um pouco mais baixo. Eu quero comprar uma espada bastarda. Quero comprar uma espada bastarda. Tá. Eu tenho que estar com o meu token no mundo. Beleza. Dando meu token ali, eu posso daí... Ok, depois eu tenho que ver isso, porém, normalmente daria para fazer isso, ou vocês podem esperar o DM para poder fazer. Vamos dizer que, Pedro, tá dando problema ali, eu não estou conseguindo comprar minhas coisas, o que eu faço? Uma das coisas que tu pode fazer é vir no Plutônio Import, vir em itens e buscar daí os teus itens no Plutônio Imports, caso der algum problema. Então, vamos ver. Eu quero um Cicle. Cicle mais um, estaria aqui. Clico nele, boto Import e vai mandar a minha ficha. E com isso, então, a gente finaliza a criação de fichas.
E alguma outra hora eu vou retornar para falar mais sobre as classes e as outras coisas diversas que Utopia tem. Porém, por hora, eu fico por aqui. E até a próxima vez que nós nos encontremos.